Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 20, que fala assim. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo e ela disse: Que bela figura você fez hoje, rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para os empregados dos seus funcionários. Davi respondeu: Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher, em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor, e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Somente até aqui. O que houve aqui? Davi resgatou a Arca da Aliança da casa de Obed e trouxe com ele para sua casa. Ok? Pelo fato dele conseguir resgatar a Arca da Aliança e trazer com ele para sua casa, Davi estava em festa. Davi estava radiante. Porque é assim que ficamos quando estamos na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, a gente não responde pelos nossos atos, porque é uma alegria. Ela toma conta de nós e a gente não consegue ficar parado no mesmo lugar de um jeito assim imóvel. Entende? É como se uma alegria adentrasse dentro de nós e a gente fica sorrindo, igual bobo, igual criança. Porque a presença de Deus está ali. E cada pessoa tem o seu jeito de extravasar esse entusiasmo que está sentindo. E aqui na história, Davi dançava. Davi tirou as suas vestes e dançava. Então ele não estava se importando com aquela situação do que as pessoas estavam olhando para ele, deixando e pensando o que as pessoas iam pensar dele. A preocupação dele era agradar o Senhor. Então ele dançou, ele louvou, ele fez o que ele achava ali que tinha que ser feito para poder agradar a Deus, porque a presença de Deus estava com ele estava levando a Arca da Aliança junto com ele. Entende? Então, o que Deus quer? E com isso, o que aconteceu aqui? Mical viu aquela situação, porque Mical, ela não tinha vida com o Senhor. Mical não entendia por que daquela alegria, por que daquela devoção, por que daquele entusiasmo, daquelas danças, ela não entendia. Por quê? Porque Mical ficava na carne. Mical não era espiritual. Ela não conseguia entender o porquê da alegria de Davi. Por conta disso, ela repreendeu Davi, porque ela achou que ele estava se mostrando para os funcionários, para as mulheres que estavam ali. Entende? Achou que ele estava querendo aparecer. Como a gente muitas das vezes fala, você está querendo aparecer. Entende? Só que Davi não estava querendo aparecer. Davi estava entusiasmado pela presença de Deus. E o movimento que ele fazia, a forma como ele se expressava, para ela, ele estava se mostrando. Mas para ele estava adorando e louvando ao Senhor. Pela presença que ele estava carregando ali da Arca da Aliança. Entende? Por conta da atitude de Mical, ok? E ir contra as atitudes de Davi, ou seja, a repreensão que ela deu a Davi, Deus amaldiçoou Mical e ela nunca teve filhos. E naquela época, uma mulher que não tinha filhos, era uma mulher que, tipo, pra que você tá aqui? Você não serve, porque você não me deu descendente. Entende? Então, por conta da atitude de Mical, ela foi amaldiçoada por Deus. Ela foi penalizada por Deus. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda dessa história toda aqui? Muitos à sua volta não conseguem entender e criticam a forma como você, a intimidade que você tem com Deus, a forma como você o trata. Pelo fato de você ter uma devoção ao Senhor e uma intimidade com Ele, e você louva e adora ao Senhor a seu modo e a sua maneira, muitos à sua volta, que estão à sua volta, eles não te falam. Mas Deus vê, Deus sabe de tudo e Deus vê tudo. Muitos criticam a forma como que você
a sua devoção ao Senhor, a sua intimidade com Ele. As pessoas não conseguem entender porque você passa por dificuldade, você está louvando ao Senhor, porque você passa por alegria, você está louvando ao Senhor. Elas não conseguem entender essa conexão, essa intimidade que você tem com Deus. E muitos deles criticam, como Mical fazia, achando perda de tempo, achando uma banalação. Entende? O que Deus quer que você entenda disso aqui? Os críticos sempre vão existir. O papel deles é esse, criticar. Entende? Mas você não tem que olhar para as críticas. Você não tem que se importar com o que as pessoas pensam a seu respeito. Você não tem que olhar para o lado e se preocupar com o que está sendo dito. A história aqui, Davi não se preocupou. Pelo contrário, ele falou, se tiver que me humilhar mais, eu vou me humilhar mais. Porque o que conta para mim é a presença de Deus na minha vida. Que seja assim contigo. Não olhe para as críticas, não olhe para o lado, não se preocupe com o que as pessoas pensam a seu respeito. Se você está louvando alto, se você está louvando baixo, se a sua voz é boa, se a sua voz não é boa. Entende? Se você é um excelente cantor, se você é um réis mortal, que canta desafinado, que não tem conexão, não se preocupe com isso. Não turve o seu coração com essas coisas vãs, do que as pessoas pensam de ti. Tudo que você faz para o Senhor, com a intenção no coração de agradar ao Senhor, Ele se agrada. Mesmo que você seja desafinado, Ele se agrada. Porque Ele não está vendo a tonalidade da tua voz, ou se você canta bonito ou não. Ele está vendo a intenção do seu coração em querer agradá-lo, em querer adorar, em querer estar na presença dEle. Então você não tem que se importar com as opiniões alheias, você tem que se importar com o que Deus pensa a seu respeito. As pessoas que estão te criticando, as pessoas que estão indo contra o que você está fazendo na adoração a Deus, devoção a Ele, em renunciar às suas vontades para poder viver os planos do Senhor para a sua vida, essa forma radical que você teve na sua vida, você era de um jeito, estava ali com todo mundo, andava com todo mundo, falava com todo mundo, frequentava os lugares que todo mundo frequentava, só que você, de um tempo para cá, resolveu mudar de vida. Você entendeu que o que vale para você é a presença de Deus. Você entendeu que se você manter o seu relacionamento com Deus, você vai viver os planos dele, vai mudar a sua vida da água para o vinho. Você está se aproximando de Deus. Você está buscando um relacionamento com o Senhor. Você está melhorando como pessoa. Você está permitindo ser curado. Você está permitindo ser liberto. Você está permitindo e está pagando preço para isso. Entende? Então, radicalmente, você mudou. Porque a gente não consegue servir a Deus e servir ao mundo. Fazer as nossas vontades e as nossas vaidades e servir a Deus. Então, a gente realmente precisa tomar um posicionamento de decisão de mudar e bater o pé e fincar ali. Só que as pessoas à sua volta, que estavam acostumadas com você, elas não conseguem entender por que você mudou radicalmente. E elas criticam você. Entende? Só que você não é para se deixar levar pelas críticas delas. Porque geralmente quando a gente se desvirtua de um todo, a gente passa a ser o diferente da situação, as pessoas em si, a sociedade, ela não está acostumada a lidar com pessoas diferentes. A sociedade não está acostumada a lidar com situações que não fica ali num modelo, uma regra. Então, quando a gente se desvirtua, a gente sai da galera e a gente anda contra o fluxo do mundo, nós temos a tendência de ser taxados como pessoas estranhas, como pessoas diferentes, como se isso fosse algo ruim. Só que o fato da gente andar contra o fluxo do mundo e querer servir ao Senhor e ser devota a Ele, pra gente é um privilégio.
Então, quando alguém te chamar você que você é estranho, que você é diferente, agradeça. Agradeça em nome de Jesus. Porque você não está igual a todo mundo, você não está indo pelo mesmo buraco que todo mundo está indo. Porque a tendência de quem está no mundo, que não conhece ao Senhor, é cada vez mais entrar em cativeiros e em prisões emocionais. Ficar cativo ali. E você está sendo curado, você está sendo liberto para viver os planos do Senhor para a sua vida. Que é bom, perfeito e agradável, conforme Ele é. Entende? Então, continue adorando ao Senhor, continue louvando ao Senhor, sem se importar com o que estão pensando de ti. Porque quem pensa alguma coisa de você, quem critica você, vai acertar as contas com o Senhor. Não é você que vai acertar as contas. Você não precisa ir lá tirar satisfação, você não precisa ir lá se justificar. Porque quem nos justifica perante as pessoas é o próprio Senhor. A partir do momento que você decide agradá-lo, buscá-lo, ser submisso à autoridade dele, se submeter à autoridade dele e ser devoto a ele, quem justifica você é ele. Você não precisa abrir a boca para falar nada. Entende? Deus se agrada da sua conduta. Deus se agrada da sua devoção. Deus se agrada da sua comunhão. Deus se agrada do louvor e a adoração que você dá a Ele todos os dias. Continue fazendo isso. Não mude. Não se importe com o que as pessoas pensam sobre ti. Se importe com o que Deus pensa a seu respeito. Agrade ao Senhor. E tudo lhe será acrescentado conforme a vontade dEle e os planos que Ele tem para você. Entende? Deixa o povo criticar, deixa o povo falar, deixa o povo. Sabe o que eu costumo falar na minha vida? Eu costumo usar essa expressão assim. Mais um para a fila. Muitas pessoas no meu decorrer da minha vida me criticaram pela minha decisão que eu tomei de ser radical e querer transformar a minha vida e viver os planos do Senhor para mim. Minha família me criticou, amigos me criticam, todos os dias. Eu lembro que eu falava assim, você está insatisfeito com a minha conduta? Com a minha decisão, com o meu posicionamento? Problema não. Tá vendo aquela fila lá? Tem uma fila, já tem deve ter uns 10 mil quilômetros já, porque estava pequena, mas agora ela está grande. Devido a muitas pessoas que estão entrando nela. Entra na fila. Fica lá, na fila, para me criticar. Porque a crítica não me para. Entende? A tendência do ser humano é querer criticar o outro, porque elas não conseguem fazer o que você faz. Elas não têm a coragem de fazer o que você tem. Elas não têm o posicionamento. Elas não têm a decisão. Entende? E a autenticidade que você tem. Então elas vivem uma mesmice que todo mundo vive. Elas andam no fluxo do mundo. Só que você decidiu viver os planos do Senhor para a tua vida. Você decidiu mudar de vida. Entende? O certo da história é você, não é a pessoa que está te criticando. Então manda entrar na fila e fala, ó, entra lá atrás porque a fila está grande. E não se importe com a opinião de ninguém sobre a ti. Porque você vai viver a sua vida. Você não tem que viver a vida que as pessoas querem que você viva. Você tem que viver a vida que Deus tem para ti. E você decidiu viver. Entende? Então adore e louve ao Senhor. Busque a presença de Deus. Priorize a Ele e não se importe com a opinião de ninguém. Porque todas as pessoas que estão te criticando, te defamando, te injuriando, falando mal de você pelas costas, todas elas vão acertar contas com Deus. E Deus sabe o ponto fraco de cada uma. Então deixa que Ele cuida. Você continue adorando e louvando ao Senhor e tendo o seu relacionamento com Ele fortalecido e aprofundado. Porque você vai viver os planos deles. O plano dele, aquelas pessoas não. Mas você vai viver mediante a sua obediência, mediante ao amor que você tem por Deus e mediante a devoção que você tem com Ele em comunhão. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.